Estamos começando nosso primeiro podcast com os integrantes eu, Diego Hudson, Ingrid Silva, Maria Nicole, Tiago Silva e Vanessa Sobreira. E bom, falando da escravidão, a população negra ela compõe mais da metade dos brasileiros. Ou seja, isso significa que os índios eles iriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Só que o que acontece hoje é que na prática isso está bem longe de acontecer. Mas sabemos que a dúvida de muitas pessoas é quando começou o processo de escravidão dos negros. Bem, como a escravidão durou mais de 3 séculos no Brasil, a escravidão foi implantada no início do século XVI, lá em 1535. Chegou a Salvador da Bahia o primeiro navio com negros escravizados. Este ano é o marco do início, que no caso só terminaria 353 anos depois, em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. Não é tratado como uma tragédia, né? É tratado como um fato histórico que passou. É importante ressaltar isso. Verdade. Como a Nicole comentou, a escravidão no Brasil foi implantada nas primeiras décadas da colonização, né? Quando os portugueses implantaram o sistema das capitanias hereditárias e deram início ao processo de colonização da América Portuguesa. Até então, a relação de trabalho utilizada pelos portugueses baseavam-se no escambo com os indígenas na exploração do pau-brasil. Aí, a partir de 1534, os portugueses implantaram as capitanias hereditárias. Com isso, passaram a incentivar o cultivo de cana-de-açúcar e o desenvolvimento de engenhos para produzir açúcar. Como essa era uma atividade complexa e que necessitava de mão de obra, os portugueses encontraram na escravidão a saída para a falta de trabalhadores, já que eles próprios não queriam realizar o trabalho pesado. Então, o primeiro grupo a sofrer com a escravidão foram os indígenas. E depois disso, entra também o tráfico negreiro, né? Que trazia forçadamente africanos para serem escravizados aqui mesmo no Brasil. Os escravos, eles eram obtidos na África. E por meio dos traficantes que compravam prisioneiros de guerra ou sequestrados africanos, eram trazidos para cá. Isso era bastante pesado. É verdade, os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV ao XIX. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. Ao tráfico passou a ser proibido em terras brasileiras, somente em 1850 por meio da Lei Eusébio de Queiroz. Sem contar da forma como eles eram transportados para cá, né? E os riscos que eles corriam. É completamente assustador. Porque o transporte de escravos da África para o Brasil era feito em condições precárias, amontados nos porões de navios, uma situação bem ruim mesmo. E durante o trajeto, muitos homens e mulheres morriam e os corpos eram simplesmente lançados ao mar. E aqueles que sobreviviam à viagem eram vendidos no Brasil pelos comerciantes portugueses como se fossem uma mercadoria. E uma dúvida: como eram as punições que eles sofriam? Boa pergunta. Duas formas de punição era mais comum o açoitamento público, que havia sido julgado e condenado, e o chicoteamento no calabouço, que substituiu o castigo privado. Os senhores tinham que pagar pelo serviço, não apenas pelos açoites e pelo tratamento médico subsequente, mas por acomodação e alimentação. Bom, e todos nós sabemos também que a escravidão negra teve várias facetas aqui no Brasil. E qual não pode ser considerada uma marca do escravismo brasileiro? Todos os escravos se reconheciam como iguais e lutaram sim juntos pelo fim da escravidão. Os escravos viviam pouco e eram extremamente explorados, mesmo com a idade mais avançada.
o que realmente prejudicava muito sua saúde. Falando agora das senzalas, trabalho entre as mulheres, religião, cultura, crenças, alimentação e vários outros, o que vocês entendem sobre isso? A senzala era uma espécie de habitação ou alojamento dos escravos. Elas existiram durante toda a fase da escravidão, entre o século XVI e século XIX. Então, nas cidades, as formas de trabalho dos escravos variavam bastante. Existiam os escravos prestadores de serviço, no caso, os escravos de ganho, carpinteiro, barbeiros, sapateiros, alfaiates, ferreiros, marceneiros e entre outros. As mulheres também exerciam um trabalho escravo. Geralmente, elas trabalhavam com armas de leite, docerias e vendedoras ambulantes, ou seja, as vendedoras que eram chamadas de negras de tabuleiro. Portanto, no Brasil existia uma grande diversidade nas formas de trabalho. Mas não era uma diversidade de trabalho qualquer, era uma diversidade de trabalho escravo. A farinha de mandioca era a base da alimentação dos escravos. A alimentação do escravo, numa prioridade abastada, compunha-se de mandioca, feijão negro, toucinho, carne seca, laranja, banana e farinha de mandioca. Igualmente, entre as classes populares, comia-se farinha de mandioca, laranja e bananas. Mas, com a criatividade, faziam comidas gostosas. Enquanto as melhores carnes iam para a mesa dos senhores, os escravos ficavam com as sobras: pés, orelhas, carne seca, rabo, costelas e outras partes do porco, misturada com o feijão preto, deram a origem à nossa tradicional feijoada. Como os escravos resistiram à escravidão? Os escravos resistiram à escravidão de diversas formas, através de fugas dos engenhos, das fazendas e das minas. Fugiam e formavam os quilombos, comunidades de escravos fugitivos, nas florestas, aonde viviam de acordo com seus costumes e cultura. Resistiram também mantendo sua cultura, língua e religião. Também o secretismo e as religiões afro-brasileiras estão interligadas. Afinal, as práticas religiosas originárias do Brasil são junções das doutrinas dos povos africanos, aliás, às crenças da Igreja Católica. Interessante. Sobre os quilombos, era também uma das formas de resistência ao sistema escravocrata, que essas populações encontraram muitas vezes após fugas indivíduos e coletivas de senzalas e plantações. Mesmo após a abolição da escravidão, em 1888, essas comunidades continuaram a existir e foram, por muito tempo, totalmente negligenciadas e esquecidas pelo poder público. O nome quilombo passou a ser mais utilizado a partir da segunda metade do século XVII no Brasil, sobretudo com o surgimento do Quilombo dos Palmares, na então região da Capitânia de Pernambuco. Hoje, essas comunidades são parte fundamental da história do Brasil e representam um de seus maiores símbolos de resistência. Os quilombos se espalharam de diversas formas, diversas regiões, durante o período colonial, incluindo Bahia, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e a região amazônica. Ou seja, cobre uma extensão enorme e uma extensa parte do território brasileiro daquele período. Entre tantos quilombos, o Quilombo dos Palmares foi um dos que ficaram mais conhecidos na historiografia sobre o tema, tendo surgido já na segunda metade do século XVII, na Serra da Barriga, localizada na então Capitânia de Pernambuco. Resistiu por quase um século, com uma estimativa de 30 mil habitantes. Nele se destacaram nomes como Casal Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo, e Dandara, que era uma importante guerreira. Isso, e retornando à escravidão dos negros, a literatura que foi produzida por Castro Alves representou bem um momento assim de maturidade e transição da literatura brasileira,
ali ao romper com o ideário ultrarromântico. Porque ali acabou, né, retratando o lado feio, o lado obscuro da pátria. Um exemplo disso que a gente está retratando aqui, a escravidão dos negros, bem como a opressão, e a ignorância brasileira e vários outros pontos. Mas aí vem a pergunta: quem foi Castro Alves? É um poeta romântico do século XIX. É conhecido como o poeta dos escravos. Em função das suas poesias de cunho abolicionista, o escritor também escreveu poemas de amor, mas sua poesia de cunho social fez dele o principal nome da terceira geração romântica. Nem todos sabem, mas além de poeta, Castro Alves era pintor e compositor. Algumas das suas pinturas e partituras são atualmente mantidas no Museu Histórico Nacional. Ele engajou-se na campanha abolicionista durante a passagem por Recife, onde pretendia estudar direito, em virtude de seus poemas anti-escravagistas, entre os quais o excelente O Navio Negreiro. É ainda hoje conhecido como o poeta dos escravos. O Navio Negreiro, seu mais famoso poema, foi inicialmente batizado como A Tragédia no Mar. Foi contemporâneo dos escritores José de Alencar e Machado de Assis. Durante uma visita ao Rio de Janeiro, foi recebido pelo autor de Iracema, o Guarani e Senhora. Ele ingressou na Faculdade de Direito de Recife, mas continuou os estudos na Faculdade de Direito de São Paulo. Aliás, ele não foi o único grande nome da literatura, né? A estudar na prestigiada Faculdade Paulistana. Por lá, também passaram nomes como Aloysio de Azevedo, Facundo Varela, enfim,